De lugar em lugar, repetiam-se as maravilhas e as multidões se tornavam mais volumosas, a fim de o verem, o tocarem, qual fizera a mulher que padecia de um fluxo de sangue, assim conseguindo a cura. A sua havia sido a fé que transporta montanhas, e se tratava de uma estrangeira, mas que acreditara no seu poder. As sinfonias são peças muito complexas e ricas de melodias que se completam em favor da harmonia do conjunto. A sua era uma sinfonia incomparável de ações ininterruptas, atingindo o clímax para logo recomeçar. Assevera o evangelista Mateus que lhe trouxeram um mudo, que se encontrava dominado por um espírito perverso, impossibilitando-o de falar. A obsessão era evidente e o sofrimento da vítima era visível. Sofria essa afasia espiritual em resgate necessário, em face dos delitos perpetrados anteriormente, quando falhara nos seus compromissos morais em existências passadas. Colhido pela austeridade da lei, sofria a angústia da mudez, ampliada pelo assédio do ser infeliz que o dominava, desforçando-se do que antes lhe fora imposto sem qualquer sentimento de piedade. Jesus devassou aquelas duas vidas que se digladiavam na esfera espiritual, detectando o invasor daquela existência na prepotência comprazendo-se. Em silêncio, psiquicamente admoestou o indigitado cobrador e expulsou-o das matrizes espirituais do seu hospedeiro. Cessada a causa do mutismo, o enfermo recobrou a voz e pôs-se a falar com entusiasmo, enquanto as lágrimas lhe escorriam em festa pelos olhos desmesuradamente abertos. Ante a louvaminha dos entusiastas observadoras, esfaimados de luz e de paz, Jesus lamentou quão grande é a seara e quão poucos são os ceifeiros. Ele sabia que todos aqueles sofrimentos eram justos, em razão dos desmandos daqueles que os padeciam. Reconhecia, porém, que os homens e mulheres se encontravam tão envolvidos pela ignorância e pelo mediatismo que se fazia necessário um número muito grande de servidores devotados para que fossem diminuídas as causas das aflições através da renovação moral das massas. Muitas vezes acompanhamos referências bíblicas sobre a palavra como sinônimo de Deus, do Pai Criador, que elegera Jesus pelos seus méritos, para vir ter com as criaturas humanas no proscênio terrestre sombrio e triste. A palavra também constitui doação divina, para que as criaturas se comuniquem, se enriqueçam, permutem experiências, contribuam em favor do progresso e da felicidade. Ela tem sido de valor inestimável através dos tempos e em todos os povos. No entanto, o seu uso indevido responde por violências, vilipêndios, calúnias, agressões e guerras. Vestida de luz, rompe a escuridão dos conflitos e abre espaços para a conquista da plenitude. Traduz a inspiração do alto em cânticos de louvor e de glórias, imortalizando os pensamentos e as emoções. Aquele obsidiado era mudo, tinha as cordas vocais paralisadas sob a ação dos fluidos deletérios do seu perseguidor. Tentava comunicar-se e encontrava-se em silêncio. Jesus restituiu-lhe o verbo e ele proclamou a glória de Deus. Há, no entanto, multidões que falam e são mudas em relação aos valores eternos do espírito, sem contato com Deus. Expressam os seus pensamentos, porém emudeceram em relação à vida, vitimadas pelo materialismo, pelas ambições desmedidas, pelo egoísmo exacerbado. Essa mudez leva à loucura, porque desestrutura o pensamento e desarmoniza os sentimentos. São mudas, presunçosas e abarrotadas de palavras vazias, que não têm som, porquanto estão adstritas às suas paixões, sem que possam alcançar os patamares superiores da vida, transformando-se em estrelas inapagáveis nos céus de outras existências. Jesus, porém, as aguarda pacientemente pelos caminhos sombrios por onde seguem, falantes, mas sem palavras de libertação, antes portadoras do verbalismo que escraviza e alucina.
Esses palradores mudos para as questões espirituais formam verdadeiras multidões sem rumo, que um dia encontrarão Jesus, que os libertará das auto-obsessões, das obsessões produzidas por adversários inclementes que os aturdem, das desordens mentais em que estertoram. Naquele dia, trouxeram-lhe um mudo que era atenazado por um espírito infeliz, e ele o libertou. Dia virá no qual os mudos falantes o encontrarão, e depois de curados, passarão a falar sadiamente.